Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula 10 da disciplina Análise Moderna de Sistemas de Energia. Nesta aula estamos fazendo um estudo acerca das linhas aéreas de redes de distribuição de energia elétrica. Nesta parte em específico, nós estaremos estudando as impedâncias de sequência e a sua relação com as impedâncias nos domínios de fase. Antes de iniciar a nossa aula, vale lembrar que as impedâncias de sequência são bastante utilizadas não só na análise de linhas de distribuição, mas como um todo, pelo fato de que a gente pode representar o desbalanceamento de uma rede trifásica fazendo uma análise de um sistema equivalente em monofásico, né? Então isso simplifica muito, principalmente quando a gente está trabalhando, por exemplo, com faltas que envolvem a Terra, como a fase Terra, bifásica Terra, trifásica Terra. Mas como tem aqui no texto, na análise desses alimentadores, é muito comum a utilização dessas impedâncias, a de sequência positiva e zero, a gente vai já descobrir o porquê, nos segmentos de uma linha. Então, é muito comum também a gente ver nos catálogos desses equipamentos ou então em arquivos de dados de sistemas que a gente utiliza para modelar redes para fins de simulação, que essas informações elas constam como a parte de sequência positiva e zero das linhas, não apenas impedâncias em ohm por metro, como sendo ali um dado no domínio das fases. Então, por que é que a gente tem essa diferença, né? Vai depender muito do tipo de análise que a gente vai fazer e vai depender também dos dados que a gente tem da rede e qual a finalidade da nossa simulação. Então, por exemplo, aqui tem afirmando que é muito comum a utilização das impedâncias de sequência positiva e zero dos segmentos de uma linha. Por que não entra a sequência negativa nesse caso, né? É que a sequência negativa, para a análise de linhas em específico, ela não tem influência alguma em relação à inversão dos sentidos das fases, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Além disso, é importante a gente ver, né, verificar, por exemplo, se a linha que a gente está analisando ela é transposta ou não, se é equilibrada ou não, certo? Então, a partir de um conjunto de informações que a gente vai ter do sistema, a gente vai definir quais são os métodos que a gente vai utilizar para modelar essa linha e qual a finalidade dessa modelagem. Então, basicamente, existem dois métodos para a obtenção dessas impedâncias, que são os que vimos na primeira parte desta aula, que são os métodos baseados nas equações de Carson em redução de Cron, e o método que utiliza as distâncias médias geométricas. O primeiro ponto que a gente tem que ver é o seguinte: imagine aqui que a gente tem esta relação entre as nossas tensões fase terra e as nossas tensões de sequência. E essa matriz aqui vocês já conhecem, né? A gente viu isso lá no teorema das componentes simétricas, que é a nossa matriz que relaciona aqui os nossos dois domínios, em que AS é o nosso operador A, que possui um módulo 1, e proporciona aí ao vetor uma rotação de 120 graus. Então, na forma condensada, a gente tem essa relação aqui. O nosso vetor com as tensões nos domínios das fases, a nossa matriz de transformação, contendo aqui os nossos elementos como consta aqui acima, e as nossas tensões de sequência zero, positiva e negativa. Vale ressaltar que a relação inversa também é válida. Vocês vão poder trabalhar com as tensões e componentes simétricas, assim como vão poder trabalhar com essas mesmas tensões nos domínios das fases. Então, para fazer a relação inversa, nós utilizamos aqui a inversa da nossa matriz de transformação. Tá? Então, essa matriz inversa ela é mostrada aqui um pouco mais abaixo. Então, revisando o que a gente viu na primeira parte, né? Imagine que a gente tem um sistema a 3 condutores, fases A, B e C, o nosso nó N, o nosso nó M, e aqui as correntes IA, IB e C, passando pelas impedâncias de cada fase, respectivamente. Então, a tensão ou as tensões no nó N é igual à queda de tensão que a gente vai ter aqui na nossa linha, proporcionada por impedâncias próprias e mútuas que nós temos aqui no nosso sistema, mais a tensão no nó M. Tá? Então, isso aí a gente viu na primeira parte. Se a gente quiser trabalhar no domínio das componentes simétricas, o que é que a gente vai fazer? A gente viu no slide anterior que a relação entre a nossa tensão de componente simétrica com a relação no domínio das fases é dada pelo inverso da nossa matriz de transformação. Então, se a gente sabe que isso aqui é igual a isso, a gente substitui esse termo aqui, tá?
e a gente obtém a nossa relação direta que possibilita a conversão deste circuito de componentes de fase para componentes simétricas. Aí vale ressaltar também que aparece aqui, ó, uma nova matriz, só que com os elementos referidos aqui aos nossos domínios das componentes simétricas. Então, nesta nova matriz que surgiu, que é a nossa matriz de impedância, os termos da diagonal principal são definidos como impedância de sequência zero, impedância de sequência positiva e impedância de sequência negativa. E estes elementos fora da diagonal principal, como eu falei, eles são definidos como as impedâncias mútuas de acoplamento entre as componentes. Em um cenário ideal, ou seja, uma linha transposta e balanceada, como normalmente ocorre nas linhas de transmissão, estes elementos fora da diagonal principal são considerados nulos. Só que esse fato não pode ser 100% verdade quando a gente está trabalhando com redes de distribuição. Normalmente, as redes de distribuição não são equilibradas como as redes de transmissão e nem possuem transposição dos seus condutores ao longo do alimentador. Então, este é um dos principais fatos que fazem com que, normalmente, as redes de distribuição sejam analisadas no domínio das fases. Então, assumindo aqui que a nossa linha é transposta, aqueles elementos que a gente tem na diagonal principal, eles são definidos como impedâncias próprias, enquanto que os elementos que ficam fora da diagonal principal, eles são definidos como impedâncias mútuas. Então, no livro que nós estamos utilizando como referência principal, no momento, ele não consta dedução para chegar nestas duas afirmativas, né, das impedâncias próprias e mútuas. Mas isso aqui é bem simples de ser obtido. Basicamente, a gente presume que a rede ela é transposta. Então, imagine que eu tenho uma impedância de um trecho Z1, em que eu teria aqui ZAA, ZAB, ZBC, ZBA, pronto. Essa aqui seria a impedância do nosso primeiro trecho. Essa aqui seria a impedância do nosso segundo trecho, em que nós faremos aqui a inversão das linhas dessa primeira matriz Z1. Então, aqui a gente teria agora ZBA, ZBB, ZBC, ZCA, ZCC. E a primeira linha daqui agora passa a ser a última. E em Z3, nós faríamos aí mais uma rotação dos nossos condutores, de forma que ficaria ZCA, ZCB, ZCC. Aqui nós teríamos agora ZAA, ZAB e assim por diante, tá? Então, esta dedução ela é denominada de desempenho de uma linha considerando a matriz média. Então, para isso, a gente faz a soma destas matrizes, Z1 mais Z2 mais Z3, e divide por 3. Então, quando a gente fizer essa média dessas três matrizes que nós escrevemos aqui em cima, a gente vai obter justamente este resultado. Então, a matriz de impedâncias de fase passa a ser dada por ZABC, que a gente está trabalhando no domínio das fases, em que os elementos da diagonal principal são as impedâncias próprias da nossa linha e os demais elementos são as impedâncias mútuas. Se a gente fizer, a partir dessa matriz anterior, a sua transformação para o domínio das componentes 0, 1, 2, ou de sequência, a gente vai obter os seguintes resultados. A nossa impedância de sequência 0 é igual à impedância própria mais 2 vezes a impedância mútua. E as nossas impedâncias de sequência positiva e negativa são iguais à impedância própria menos a impedância mútua. Então, considerando uma linha transposta e equilibrada, a gente poderia representar a nossa matriz da seguinte forma: ZS mais 2ZM, 0, 0, 0, ZS menos ZM, ZS menos ZM,
0 e 0. Ok? O nosso segundo formato para a obtenção das impedâncias de sequência é utilizar o conceito das distâncias médias geométricas. Então, esse segundo método consiste em determinar as impedâncias de sequência a partir dos conceitos de distância média geométrica entre os condutores, sendo que a distância média geométrica entre as fases é dada por essa equação, que nós já vimos na primeira parte da nossa aula, certo? A raiz cúbica das distâncias entre as fases. E a distância média geométrica entre as fases e o neutro é dada pela raiz cúbica das distâncias entre cada uma das fases e o neutro do nosso sistema. A partir daí, a gente faz o resgate das nossas equações de Carson, que a gente utilizou na primeira parte desta aula. A gente vai aplicar a redução de Cron, mais a transformada da impedância de sequência, e aí sim a gente vai obter as nossas impedâncias de sequência zero, positiva e negativa também. Então, obviamente, existe uma dedução por trás dessas formulações finais, dessas impedâncias, mas fica a critério de vocês dar uma olhadinha lá no livro para ver o passo a passo, tá? Mas, a princípio, a gente faz a utilização ou a obtenção dessas impedâncias, utilizando aqui os valores de Z que a gente obtém das equações de Carson, juntamente com as distâncias médias geométricas e os raios médios geométricos que a gente obtém a partir das informações dos condutores, ok? Então, fica a sugestão para que vocês resolvam o primeiro exemplo após esse conteúdo que consta no livro. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Na próxima aula, a gente ainda tem uma continuação dessa parte de linhas aéreas de redes de distribuição, só que a partir de uma ótica diferente, né? A gente vai começar a trabalhar mais diretamente com o circuito e as formas com que a gente vai modelar esse circuito no nosso ambiente computacional, ok? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, mandem e-mail para mim ou entre em contato com o grupo da disciplina que a gente vai conversando no decorrer da semana. Então, bons estudos e até a próxima.